E agora a gente volta com mais informação ao vivo. Eu vou chamar a nossa repórter Aline Aragão, que neste momento está com o doutor Marco Aurélio, ele que é diretor de infectologia da Secretaria de Estado da Saúde. Ele vai comentar a situação da pandemia aqui de Sergipe. Bom dia, Aline, novamente. Agora ela já se deslocou, está na secretaria. É com você as informações sobre esse cenário atual que estamos vivenciando. Isso mesmo, Tamires, é um cenário preocupante, a gente traz diariamente, né, nos nossos telejornais, uma situação preocupante. Eu vou trazer primeiro os dados do final de semana. Somando aí sábado e domingo, nós tivemos aqui em Sergipe 43 mortes e mais de 1.288 casos confirmados. Até agora, no estado, Tamires, desde o início da pandemia, 3.432 pessoas morreram e aí por complicações da doença, e até agora já são mais de 171 mil casos confirmados do coronavírus aqui em Sergipe. A situação se complica quando a gente mostra também os dados referentes à ocupação de leitos hospitalares. No SUS, os leitos de UTI, 89,4% é o que está atualizado nesse momento pela Secretaria de Estado da Saúde, e na rede particular, há mais de uma semana a gente mostra que já ultrapassou a marca de 100%. De acordo com os últimos dados, está agora em 108,4% a taxa de ocupação da rede hospitalar. Então é uma situação que preocupa, por isso a gente traz agora informações, como você falou, com o diretor de Vigilância em Saúde, o doutor Marco Aurélio Góes, que já está aqui ao meu lado, para falar sobre também essa taxa de contaminação, a curva de contaminação aqui em Sergipe, que continua crescendo, continua alta, e a gente tem uma perspectiva de melhor. O que é que a gente pode dizer nesse momento, doutor Marco Aurélio? Bom dia. Bom dia. Ainda de fato é precoce a gente começar a pensar numa queda dessa curva. Há uma estimativa de que pelo menos 3 semanas a gente ainda passe, com aumento de número de casos, com ocupação hospitalar realmente alta e com essa manutenção de óbitos. Então é por isso que é muito importante, reforçar as questões do distanciamento social, para a gente conseguir diminuir a transmissão da doença e fazer com que esse pico dessa onda ele não seja tão alto. Porque quanto mais alto for esse pico, quanto maior transmissão houver, mais óbitos tem, maior ocupação hospitalar, e por isso que é importante que as medidas sejam tomadas. O reflexo das medidas de distanciamento, elas não são imediatas. A gente não isola hoje e amanhã já diminui essa curva. Essa curva ela vai caindo aos poucos. Isso que eu ia te pedir para fazer essa avaliação. Já dá para a gente citar algum resultado dessas medidas que vêm sendo adotadas pelo governo do estado? Já dá para observar ou precisa de um pouco mais de tempo? Sim, é precoce a gente falar que já há uma queda por causa dessas medidas, mas é claro que a existência dessas medidas fizeram com que essa curva não tivesse aumentado mais ainda, porque a gente estava em ampla transmissão, então todas essas medidas já diminuíram um pouco a transmissão, só que isso ainda vai refletir em casos graves e em óbitos. Então a gente tem uma curva que deve começar dentro de 2, 3 semanas a ter essa queda, mas o importante é que essa curva, esse pico dessa curva seja o menor possível, porque quanto maior transmissão tem, vamos ter formas mais graves e vamos ter mais óbitos. Hoje a taxa de RT, que é a taxa que mede essa transmissão, está acima de 1,30, mas ela é variável. O que isso representa? O que isso significa? Sim, ela é variável, dependendo do número de casos novos que vão sendo descobertos diariamente. E significa que a infecção, a transmissão está ativa. Que uma pessoa transmite para mais de 1,3 pessoas, ou 100 pessoas transmite para mais 130 pessoas. Isso traz mostrando que a transmissão é ativa e a única forma que a gente tem hoje de evitar a transmissão é diminuir o contato social entre as pessoas. A vacina também é um aspecto muito importante, mas ainda é muito limitado. Toda a dose que a gente recebe não consegue vacinar ainda mais de 10% da população sergipana. Eu trouxe um dado aqui sobre a taxa de ocupação, que é preocupante também. A rede pública já está acima de 89%, já chegou a mais de 90%, agora, de acordo com o último boletim, está em 89%. A rede particular acima de 100% há mais de uma semana. A gente observa aí os hospitais, alguns fechando o atendimento de urgência, depois abrindo, criando novos leitos, mas a situação preocupante. E hoje em Sergipe a gente tem mais de 800 pessoas internadas, 820, se não me engano, um número que é bem maior do que a gente teve no pico lá no início da pandemia, no mês de julho, quando a gente estava no auge da pandemia. Então a gente bate um recorde agora de internamentos. Sim, a gente tem mais internamentos, O internamento que tem mudado um pouco o perfil, com pessoas um pouco mais jovens também. E é importante a gente entender que a rede pública, quando a gente fala 89%, 90%, isso também traz toda
não é, uma dificuldade de regulação de casos que estão nas unidades de urgência, não é, nas estabilizações, não é, porque você tem que identificar a melhor UTI, o melhor hospital para aquele paciente. Né? Cada paciente vai ter um perfil diferenciado. Essa informação que o senhor falou da mudança do perfil é interessante a gente destacar, viu, Tamires? Inclusive, uma pesquisa recente agora da Fiocruz trouxe esse dado também de que as pessoas mais jovens agora já estão se tornando maioria no número de internamentos em todo o país, numa realidade só de Sergipe, e a gente tem observado isso aqui também. O vírus, ele não escolhe, né? Antes a gente falava a preferência por pessoas idosas, mas ele não escolhe e hoje a gente tem visto o maior número de pessoas mais jovens internadas. Sim, é claro que o risco de morrer e de ter formas graves continua sendo maior em pessoas com 60 anos ou mais com comorbidades. Mas cada vez mais temos o aumento, né, de pessoas mais jovens, né, principalmente aquela pessoa entre 30 e 59 anos. Doutor Marco, muito obrigada pelas informações e pela participação. A gente agradece a repórter Aline Aragão pelas informações e também ao diretor epidemiológico da Secretaria de Estado da Saúde. Lembrando que os cientistas estimam aí que em junho deva ocorrer a queda dos casos.